Olá a todos, hoje venho contar a minha experiência com a ayahuasca. A ayahuasca, eu penso que a maioria das pessoas já terão ouvido falar, mas é um chá feito através de uma planta, não é uma droga. Ahm, Antes de eu tomar a ayahuasca, eu tinha preconceito com a planta, porque sou anti-drogas, sou um bocado careta no assunto, e quando comecei a estudar, percebi que eh, era ignorância minha achar que aquilo é uma droga. E de facto, chamam, faz parte das plantas sagradas e que não nos altera a consciência, ou seja, enquanto estamos sob o efeito da planta, apesar de nos expandir a consciência, nós nunca perdemos a noção de onde é que estamos e, portanto, eu acho que só pode considerar a ayahuasca uma droga quem nunca tomou. Ou consagrou, como as pessoas dizem, quem nunca consagrou a ayahuasca. Em Portugal é ilegal, em muitos países já é legal. Eu sinto que em Portugal também não demorará muito a ser legal. E pronto. E eu já tomei algumas vezes, já consagrei algumas vezes, poucas, e eu vou-vos contar a última vez. E acho que é uma. Há quem diga que hum, consagrar a ayahuasca basta uma vez, que equivale a 10 anos de terapia condensada. Portanto, aquilo que nós percebemos para nós mesmos, sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a vida, sobre o sentido de tudo, equivale a alguns anos de terapia. Depende também da viagem que cada um faça. Depois, claro, nem toda a gente pode tomar, existem algumas limitações, uh, uh, mas eu não quero falar delas aqui, não é essa a minha função. Eu não sou xamã, não sou. Não administro a ayahuasca, sou só uma pessoa que foi experimentar. E portanto, quem quer depois procura, interessa-se, enfim, e faz a sua própria investigação. Um, Só dizer que não é uma coisa que se faça de ânimo leve ou para qualquer planta sagrada. Um, para mim, o ideal é tomar sempre em contexto terapêutico, que foi o que eu fiz. Em contexto terapêutico, sagrado e nunca em contexto recreativo. Não é? Nunca com amigos que arranjaram, seja esta planta ou outra que arranjaram, e tem que se ter muito, muito respeito por esta planta. A ayahuasca é, é como se fosse. Só pôr-vos aqui uma comparação, existe uma outra, por exemplo, que é a ibogaína, e existe a ayahuasca. E há quem diga, e há quem concorde e quem não concorde, que ibogaína, por exemplo, ou iboga, é o pai e a ayahuasca é a mãe. E portanto, a ayahuasca tem uma energia, alguns consideram mais. Mais acolhedora, portanto, leva-nos pela mão para nos mostrar com suavidade, hum, caso seja isso necessário, com a suavidade possível, e mostrar-nos à medida que estamos preparados. E Bogaína é mais. É uma autoridade, uma outra força, em que nos mostra que nos trata mesmo como adultos. Queres ver, vais ver. E não é para brincar. A ayahuasca não é para brincar, mas dá-nos, mesmo que quem faça uma viagem muito difícil,
o que a pessoa diz no fim foi uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceu. Mesmo nas viagens difíceis, há um reconhecimento daquele amor, daqueles ensinamentos. E é uma planta que dizem que nós devemos levar uma intenção quando vamos consagrar, que devemos levar uma intenção, o porquê que estamos a fazer aquilo, o que é que nós queremos perceber sobre nós, o que é que nós queremos curar, enfim. E é uma planta muito independente. Ela vai nos mostrar isso se achar que é isso que precisamos. Se ela perceber que é outra coisa, que nós precisamos de outra coisa, ela vai nos mostrar outra coisa sem dó nem piedade e é o que eu preciso de ver. E se ela achar que não estamos preparados, até pode brincar connosco no sentido de nos mostrar muito pouco. Quase como se dissesse assim: tu não sabes o que é que estás a pedir, vai evoluir mais um bocadinho, toma isto com mais seriedade e depois eu mostro-te a sério. Ou então faz ao contrário, que é assim: não sabes o que é que estás a pedir, estás a brincar com isto, então vou-te dar com força para tu cresceres e para tu veres. Portanto, é sempre um bocado imprevisível, a gente tem que se entregar, tem que se render à sabedoria da planta, à sabedoria divina, não é? Que a planta tem em si, e dizer assim: faz de mim o que quiseres. Porque se a pessoa resiste àquilo que vai acontecer, tem uma viagem mais difícil. Mais vale a pessoa entregar-se e, e render-se àquilo olha, faz de mim o que quiseres, leva-me para onde tu achares. E esta atitude, exige uma dose grande de desprendimento de ego. Quando o nosso ego ainda é muito rígido, ele vai se debater, porque ele não quer ver. Há muitas coisas que ele não pode ver, que ele não quer ver. E é isso que faz também muitas pessoas criticarem a ayahuasca sem nunca terem consagrado, porque criticam só pela antevisão. Elas, não, apesar de não terem experimentado, pressentem que aquilo iria à catanada desbravá-las e mostrar coisas que não queremos ver. Então, mais vale criticar já e dizer que aquilo é uma coisa nociva, ou que é uma droga, ou que é. E fica já resolvido através do meu intelecto, porque eu considero que é, fica já resolvido que jamais eu lá irei. Então a planta é como se fosse uma tecnologia que entra por nós e vai ver o que é preciso curar. E ao mesmo tempo vê o que é que estamos preparados. E ao mesmo tempo vê se nós precisamos levar uma tareia emocional, não é? Ou se pode ser mais branda. Então é sábia, ela sabe, nós muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós e ela sabe. E então, queria-vos contar esta última vez que eu fiz. É assim um sítio no meio da natureza, de uma terra. E nós entramos assim num domo, numa casa de madeira, enfim, normalmente é feito com índios, não é? Que trazem, que são eles os xamãs, digamos assim, índios da Amazónia, e que trazem a planta e administram-na e fazem rezos e cânticos durante as horas, porque aquilo demora à volta de 8 horas, 9 horas, portanto a gente passa a noite ali, acordados e apenas a sentir, alguns em silêncio, outros com viagens mais ativas, enfim. Eu normalmente estou muito silenciosa. Nesta última tive algumas catarses fortes. Depois também a ayahuasca também tem uma é uma purga, digamos assim, portanto há quem vomite muito, há quem não vomite nada, mas é como se estivesse a limpar traumas, não é? Então é metaforizado pelo vómito e
pelas coisas que saem, porque porque é muito forte. E eu queria-vos contar então que eu pus a intenção desta vez, eu pus a intenção, duas coisas. O que é que eu não consigo ver? Portanto, a minha intenção para esta toma foi o que é que eu não consigo, o desapego, e o que é que eu não estou a conseguir ver. O que é que eu não quero ver? Qualquer coisa em mim que pressente que não quer ver alguma coisa. Ah, e ah, sempre que eu chego ao sítio, normalmente a pessoa chega ao sítio, ou vai passar o fim de semana, ou eu fui apenas uma noite. Desta vez fui apenas uma noite. Portanto, cheguei umas horas antes, escolho o meu lugar, escolho o meu colchão, sento-me ali e fico à espera. Normalmente não conheço as pessoas que estão à volta, enfim. E fico à espera. E durante todo o tempo de espera, o meu ego está a dificultar-me a vida. Já conheço o processo. O meu ego começa a dizer-me que eu não devia estar ali, que a ayahuasca sabe muito mal, portanto, aquele chazinho que a gente bebe assim num copinho muito pequeno. É um chá escuro feito com plantas, com terra, com ali umas misturas que eu não sei bem o que é. E a mim aquilo sabe muito mal. Há pessoas que lidam muito bem com aquele sabor e eu acho que me sabe mal porque é essa parte que eu nego também em mim. Essa minha parte ancestral, esta parte sábia que todos temos, esta, esta parte de conexão com a terra, hum, que são as coisas também mais embaraçosas nossas, não é? Diz-se que a terra é mãe, não é? E a terra sabe tudo sobre nós, sabe. Então eu acho que aquele sabor, eu rejeito tanto aquele sabor, tanto quanto eu rejeito essa minha parte. É como se também soubesse sangue, a terra, sangue, ancestrais, tambores, índios, sabedoria, o estou aqui e não tenho medo de ser quem sou. Estão a ver aquela coisa muito forte, indígena, de isso é uma parte. É como se eu só quisesse ter acesso aos meus aspectos subtis e os meus aspectos terrenos eu tivesse um preconceito com eles. E a ayahuasca, aquele sabor sintetiza tudo isso. Então eu acho que eu rejeito tanto aquele sabor porque eu não quero ter acesso a isso. Então muitas vezes eu já podia ter consagrado mais vezes e só não o fiz por causa do sabor. Portanto, eu rejeito isso. Então, eu tenho vindo a fazer as pazes com o sabor à medida que eu vou fazendo as pazes também com as minhas partes, porque isso, tudo aquilo também são as nossas partes vergonhosas, são as nossas entranhas, são as nossas vergonhas, as nossas sombras. A terra é tudo, a terra está ali tudo, não é? Dizem que a semente tem que morrer na terra para nascer de novo, como diz a música do Restolho, da Mafalda Veiga. Portanto, é ali um mistério qualquer que acontece debaixo da terra, que é inexplicável e que ao mesmo tempo é tão humano, tão natural. É como criar um bebê aqui dentro. É um mistério, mas ao mesmo tempo absolutamente explicável, ao mesmo tempo. Então, a Terra contém segredos e ao mesmo tempo não se furta a ser observada se tiver que ser observada. Então, esses mistérios todos é aquilo a que eu tenho pudor e quero fugir. Então, o sabor daquilo representa isso.
Então, nas horas antes, eu estou sempre muito em crítica. O meu ego o que faz é: tu não devias estar aqui. Começa a julgar o espaço, isto não é higiênico, eu não. Porque é que eu não me lembrei de trazer uma almofada? Agora tenho que usar estas almofadas, não sei quantas pessoas já usaram isto. Portanto, vai para o julgamento imediato. E depois digo, mas isto ia começar às 10 e já é meia-noite e como é que isto ainda não começou? E parece que ninguém tem pressa. E parece que o ambiente todo é montado para frustrar o ego. É como se as horas que passam é para nos frustrar o ego, para nós ficarmos cansados, para descermos as defesas. E os xamãs, que são os índios que as pessoas da casa chamam para vir trazer a medicina e administrar a medicina, mas quem gera a casa, quem está à frente da casa, quem recebe as pessoas também são xamãs. Dedicam a sua vida a isso. Então é como se eles soubessem, sem saberem, que tem que ser assim. Estamos todos muito juntos, as pessoas estão coladas a mim e eu tenho que viver um processo tão íntimo que vou viver muito perto das pessoas. Há cheiros, depois eles começam a fumar umas. A fumar não, põem umas coisas onde há fumos e os cheiros incomodam-me imenso porque é muitos cheiros misturados, depois às tantas passam uma colónia, depois às tantas. É como se fosse um caos. Tudo aquilo que nós ocidentais de que fugimos, não é? É um bocado, se calhar, aquilo que a gente sente quando vai à Índia, que eu nunca fui, mas o que as pessoas dizem é que o choque é tão grande quando se chega lá, o caos, os cheiros, o barulho, e a pessoa chega e pensa: é impossível eu ter uma viagem agradável aqui. O que é que eu vim aqui fazer? E de repente, quando se permitem mergulhar naquilo, dizem que foi das viagens mais incríveis que fizeram. E de repente já não sentiam os cheiros, e de repente já gostavam da confusão, e de repente já gostavam das pessoas todas próximas. Há algum chamamento, de certa forma, que nós temos a estes todos juntos, todos misturados, e os cheiros. Nós ocidentais sentimos muita falta disso. Nunca tivemos muito isso. É tudo muito higienizado, é tudo muito fóbico dos germes, é tudo esterilizado. Nós somos esterilizados, então nós não queremos muito contacto, damos um beijinho e fugimos logo. Os abraços, nunca sabemos bem quanto tempo é que nós ficamos abraçados ou não, se é estranho ficarmos tanto tempo. Temos muitas neuroses à volta disso. Mas na verdade, quando nos permitimos, a gente quer aquilo, todos nós queremos aquilo. Aliás, o nosso berço na barriga foi isso, é nós misturados com o corpo da nossa mãe, é tudo aquilo muito apertado, é tudo aquilo, é cheiros, é sabores, nós vimos daí, isso é a nossa terra, não é? Então esta é a nossa natureza, e quando a gente mergulha nisso, a gente entrega-se. Por exemplo, o copo da ayahuasca, toda a gente bebe do mesmo copo. E nunca ninguém, às vezes ouço pessoas a dizer: ai, mas vai ser no mesmo copo. Dizem isso, mas nunca se queixam a ninguém de direito e bebem daquele copo, e nunca ouvi que aconteça nada por causa disso. Mas para a nossa mente é sejamos nós 10 pessoas ou 100, não é? Já tive nas duas versões, ou 150, todos vamos beber daquele copo. E não nos conhecemos, e as pessoas podem estar doentes, não interessa, vamos beber. É como se aquela energia forte de indígena, e se fossem detalhes, que aquilo está tudo a ser limpo. Toda a energia vai sendo limpa. É como se fosse. Não sejam ignorantes, não se preocupem, entreguem-se. É isso que vocês precisam. Pelo menos uma vez na vida, entreguem-se, rendam-se. Então, durante todo o tempo eu estou em julgamento, e tenho vindo a ver que o julgamento vai diminuindo, porque a ayahuasca faz com que o ego vai morrendo. Então é terapêutica a este nível, e a nossa vida, quanto menos ego tivermos, mais fácil é a nossa vida, mais flui, menos resistência nós fazemos às coisas. Então,
Cada vez mais vou criticando menos, mas é sempre agradável. O ego também começa a vir a lembrar-me dos medos terríveis que são e que me vão acontecer uh, com aquele sabor. Começa-se a aproximar. Eu quero que aquilo o tempo passe rápido, mas ao mesmo tempo estou com muito medo que o tempo passe rápido, porque eu vou beber aquilo e o sabor é horrível e dá-me logo vontade de vomitar e depois tenho que vir para o meu sítio e deitar-me logo. Há pessoas que fazem a viagem todas sentadas e eu faço quase toda a viagem deitada, com uma venda. Deito-me logo para conseguir não vomitar. Pelo menos nas primeiras horas. Eu não quero. Há pessoas que dizem, tanto faz. Para mim é importante não vomitar, pelo menos nas primeiras horas, para eu deixar a medicina entrar, enfim. Então aquilo é uma luta, porque às vezes o chá foi feito mais denso, outras vezes mais líquido. Eu nunca sei, quando é mais denso, é mais nojento para mim, faz mais impressão, tenho mais vontade de morrer com aquilo. Hum, e pronto. Portanto, eu pedi desapego, e desapego é principalmente das pessoas que eu amo. Desapego da sua história, desapego de como seguem a vida. Eu tenho 2 filhos que recentemente se tornaram adultos e acho que 2 dos meus filhos já são adultos e eu acho que me custou muito mais eles serem adultos do que eu estava à espera. Portanto, eu ser uma pessoa, ou seja, eu achava que eu era uma pessoa mais desempoeirada, mais desapegada do que sou. E a ideia de que eles estão a viver a vida deles e que vão escolher coisas ou que estão a escolher coisas que eu faria de outra maneira, ou até coisas que eles estão a fazer bem, mas que eu não tenho mérito nisso porque eles escolheram e a minha vaidade também queria ter mérito. É uma misturada de coisas que foi muito violenta. Eu percebo que eu tenho que curar isso. E não só, até dos meus pais, até de as pessoas muito próximas que estão a tomar o seu rumo. Uh, Mexe muito comigo e faz com que às vezes eu queira controlar e isso é nocivo para as pessoas. Isto também me faz sofrer. Então eu pedi o desapego, mas também das coisas e, enfim, o desapego em geral e o que é que eu não estou a ver. E quis que a planta me surpreendesse, porque eu não sei bem para onde é que a planta sabe o certo que é fazer. Vai começar a mostrar-me. E por acaso, ela quis mostrar-me. Principalmente, ela acedeu ao meu pedido, principalmente aquilo que eu não estou a ver. Ela quis mostrar o que é que eu não estou a ver. E ela tratou-me mesmo como uma adulta. Eu acho que as 2 últimas vezes que eu consagrei a ayahuasca foram as primeiras vezes que a planta me tratou como uma adulta. Foi como se antes ela me dissesse assim: ok, vou-te dar aqui umas coisas, tu vais te entreter, vai ser material bom para tu pensares, para tu. É como se a planta me pusesse em consciência pura, em observação, nas vezes anteriores. Em observação e eu estou ali sossegada a observar. Eu só estava pronta para isso. E às vezes via pessoas ao meu lado ou à minha volta a ter viagens difíceis e pensava, com julgamento, pensava assim: isto é porque elas não se rendem, porque se elas se rendessem, a planta levava-as para o lugar da consciência, que é o que elas são, e elas conseguiam observar o seu drama interior sem se envolverem, sem este drama, sem este choro, sem estes berraria às vezes. Mas na verdade, eu é que a planta, na verdade, de alguma forma havia partes minhas que não estavam, era eu que não me estava a entregar, se calhar,
E a planta então poupou-me nas outras vezes, e agora o que ela fez desta última vez foi: então, sim senhora, tu queres ver? Tu queres mesmo ver o que ainda te falta ver? Então tu vais ver. Então a primeira hora e meia foi muito violento. Porque é como se a planta me estivesse a mostrar todos os meus defeitos mais íntimos, todos os meus lados mais mesquinho, toda a minha parte mais embaraçosa, todos os meus medos. E é uma sensação que não dá para explicar, por isso é que muita gente diz que não dá bem para explicar o que é a ayahuasca, a quem não tomou, porque é como se, porque as pessoas podem perguntar assim, mas como é que percebeste isso tudo? É como se a planta nos estivesse a dizer isto numa linguagem sem palavras, mas que nós rapidamente entendemos. E a informação vem em catadupa, em catadupa. É impressionante. Então, aquilo que acontece é que aquilo vem com muita força. Começou a vir com muita força e os medos muito grandes. E eu, é quase como se eu sentisse, mas isto é tão insuportável eu ver. Eu estou a ver o lado mais sombra, mas aquele que toca já no osso. Não é as coisas superficiais, é o nosso lado sombra, lá do fundo. Tudo cá para sair. Sem história associada. Eu tenho este medo porque. Eu sinto esta vergonha porque. Não há. É só sensação de vergonha pura a vir. E eu a perceber muito bem. Os sentimentos só têm que ser sentidos. Isto foi o que eu pensei lá. Então, Marta, deixa só isto passar. Os sentimentos só querem ser sentidos. Pelos vistos, o que a planta te está a mostrar é que tu tens recalcado, esta parte tu tens recalcado. Então, o que a planta está a dizer é assim: eu mostro-te, se tu aguentares sentir isto até ao fim, sem inventar, sem sair daqui, sem nada, isto vai passar. E grande parte disto vai-se embora para sempre. Se tu aguentares, Marta, isto vai-se embora para sempre. Mas tu queres ver, não é? Tu é que disseste que querias ver. E eu estou-te a levar a sério. Então vais ver. Então a sensação é muito terrível de ficar só à espera, só à espera. E eu fechava os olhos e só, quando é que isto passa? Quando é que isto passa? E depois o que eu pensava é, não tentes apressar isto, deixa isto ficar o tempo que for preciso. Fica aqui. E eu ficava. Só que a minha mente depois tentava, para escapar dos 100% de dor que aquilo pedia, eu tentava pelo menos 50% tirar a minha atenção dali. E foi aí que a planta me começou a ensinar uma coisa incrível. O que é de verdade a autoestima? E o que a planta me começou a dizer foi assim: onde é que vais, Marta? Porquê que não estás aqui contigo neste momento difícil? Porquê que estás a evadir para pensamentos? Porquê que estás a ir embora? Já viste que é isso que tu fazes sempre? Já viste que tu és a primeira a abandonar-te? Já reparaste que és a primeira pessoa a abandonar-te? Queres fazer isto? Queres continuar a fazer isto na tua vida? E eu fiquei espantada porque eu não sabia que isto era abandonar-me. Eu ir com pensamentos, eu ir para a minha cabeça, era uma forma de autoabandono. E eu sentia, mas como é que eu faço? E a planta ensinava-me assim: fica aqui contigo. Esta, pode ser tu ou a tua criança ferida, porque é nela que estão alojados todos estes medos muito arcaicos, muito antigos, está a precisar de ti.
E isto que tu estás a fazer, eu estou-te a mostrar isto que tu estás a fazer, que é o que fizeste a vida toda. Como é que tu querias que esta criança se curasse se tu estás sempre a ir para outro lugar? Neste caso é para pensamentos, porque não podes sair daqui. Mas durante a tua vida é noutras coisas, é para fazeres coisas, é para cumprires coisas, é para pensares coisas e constantemente te abandonas. Olha, tu estás com medo agora e não estás perto de ti, não estás aqui, sente isto, fica contigo. Se tu tivesse uma filha pequena que estivesse assustada e com medo do escuro, tu não ias um bocadinho para o pé dela? Até que ela se conseguisse organizar sozinha, ensiná-la a fazer isso. Tu não ias estar perto dela. Ou se ela te viesse abraçar e dissesse assim, estou com medo, tu ias enxutar e dizer sim, mas agora estou a pensar noutra coisa. Ias fazer isso. Então faz contigo aquilo que tu farias com uma criança que amasse, uma filha, uma criança, ah, uma, uma, uma criança próxima de ti. Faz contigo. E eu nem sabia por onde começar. Então eu pensava, então mas como é que eu faço? E a planta dizia, experimenta. E eu, ok, deixa ver. Ai, agora estou aqui comigo. E era possível. Eu estava comigo. E de repente os pensamentos paravam porque eu estava só a sentir o que eu estava a sentir. Então isto foi uma grande lição, porque é eu que achava e que digo às pessoas, seja nas minhas consultas e que faço comigo própria, que é fica com as tuas dores, os sentimentos, é uma coisa que eu digo muitas vezes, a mim e aos outros, os sentimentos só querem ser sentidos. Se tu sentires o que há para sentir até ao fim, ele depois não te vem chatear à noite com insónias, não. Então vai digerindo os sentimentos ao longo do dia. E eu fazia isso, ok, estou a sentir, deixa ver. Estou a sentir, mas era uma coisa, eu não percebia que fazia isso com uma certa dose de superficialidade, porque eu não sabia fazer isto em profundidade. E quando percebi, isto é ficar comigo, de uma forma amorosa. Houve uma altura até que eu sentia tanto medo, a sensação de medo, e não interessa, tens medo de quê? É medo, medo que está alojado no meu corpo. Medo, não é? A pessoa às vezes também está ansiosa, não sabe porquê, e muitas vezes a ansiedade é medo alojado, indiscriminado. Então eu sentia tanto medo que nunca me tinha acontecido. Os meus dentes batiam de medo, como se fossem os desenhos animados. Em que os dentes estão a bater, mas no fundo nós, quando temos medo, não batemos mesmo os dentes, a não ser que seja uma coisa muito excessiva. Ali, os meus dentes estavam a bater e era a planta a mostrar-me assim: tu estás a ver, tu estás cheia de medo e estás-te a ir embora, tu estás-te a abandonar, tu estás com medo. Portanto, os teus dentes estão a bater e tu estás a pensar noutra coisa. Já estás a pensar na coisa seguinte que queres que a planta te mostre e tu estás aqui cheia de medo sozinha. Porque a tua consciência não está sintonizada contigo mesma. Então, essa parte da noite foi a ensinar a mim mesma o que é estar comigo e percebi, este é que é o significado profundíssimo do que é autoestima. Isto é que é eu gostar de mim, eu amar-me. Isto é que é estar comigo. A planta a ensinar-me a técnica de ficar. Estão a ver como a planta é mãe? A ensinar-me. Dá-me a ti própria. Fica contigo. E depois... outra coisa, não sei bem dizer a ordem que as coisas aconteceram, mas outra coisa que aconteceu foi eu perceber ao ponto em que eu me rejeitava fisicamente, em que eu não me achava bonita, desde sempre. E estava a tentar perceber de onde é que isso vinha durante a toma. Eu estava a perceber
E lembro-me de algumas mulheres da minha família dizerem que se achavam feias. E até diziam com algum humor, diziam... eu sei que eu tenho outros atributos que podem atrair as pessoas, mas sou feia. E eu lembro-me de ouvir isto, na altura era pequena e cresci a ouvir isto e pensava assim, mas como é que eu hei de pôr na cabeça desta pessoa que esta pessoa não é feia? Porque feia é uma palavra muito forte. A cara desta pessoa não é feia. Ok? Pode não ser desenhada a pincel, mas daí a ser feia. E eu acho que, como uma lealdade invisível, como as constelações familiares chamam, é uma lealdade inconsciente que eu fiz com algumas mulheres da minha família, eu comecei desde muito cedo a achar isso de mim. E até a fazer isso a mim. Eu lembro-me que na adolescência eu tinha algumas borbulhas, mas passava muitas horas a mexer na cara e a fazer borbulhas, o que fazia com que eu ficasse com marcas. E depois as marcas ficavam visíveis e aquilo era feio, e então era como se eu só assim é que eu ficasse descansada. Só assim é que ficava mesmo provado aquilo que na verdade eu achava de mim. Eu acho que sou feia, estão a ver, olha como eu tenho estas marcas, eu sou feia. E eu não conseguia sair dali. Durante muitos anos foi assim. E a minha mãe e a minha avó a dizerem: não mexas na cara, és tão bonita, para que estares a mexer na cara? Ficas. E eu, talvez por achar aquele elogio injusto, eu fazia aquilo para provar de alguma maneira que não era bonita. E durante a toma, eu tentava imaginar-me quando eu me olho ao espelho e aquilo que eu via, eu não conseguia olhar para mim inteira. Imaginar nua, por exemplo, ou mesmo só o espelho da cara, eu tentar imaginar a minha cara e eu tinha uma rejeição àquele espelho. Na minha imaginação, durante a toma. Eu não queria olhar para a minha cara. E depois eu pus a hipótese, eu se calhar nunca olhei para mim mesma. Como deve ser. Ou porque estou sempre a arranjar um problema, ou porque... Hum, Porquê é que eu faço isto a mim mesma? Porque eu não estava a perceber. Porque, na verdade, isto foi como se tivesse vindo uma coisa inconsciente à tona. Porque, à superfície, eu acho-me gira. À superfície, se me perguntarem, eu digo, não, sou gira. Mas, na verdade, eu fui... Durante... O que a planta mostrou foi, não, isso é uma coisa que tu achas à superfície, simplesmente porque juntaste alguns dados. Uh, Até és bem desenhada, tens um cabelo engraçado, tens. Então eu achei, isso é igual a ser gira. Então eu não posso dizer que não sou gira, porque até é ofensivo eu dizer isso. Então eu sou gira, mas de dentro eu não me sinto isso. Então foi como ah, a planta me quis dar uma chapada de luva branca, no sentido em que eu achava, eu perguntei à planta o que eu não quero ver, e eu achei que ela me ia trazer coisas muito mais profundas, porque até em tomas anteriores trouxe-me coisas bastante profundas para ver. E ela disse-me assim: tu já viste que tu te achas muito profunda e que achas que sabes muitas coisas sobre ti? Já viste que o básico tu não andavas a ver há tanto tempo? Que é tu não ficares contigo e não teres aprendido a gostar de ti, a apreciar-te, o teu corpo, a tua cara. O básico. E tu não estás a ver, tu estás preocupada com outras coisas quando o essencial tu deixas escapar. Então, como é que tu queres chegar aos outros pontos sem ver isto primeiro? Isto é o que tu tens que ver, humildemente. Achaste que isto era fácil, que já tinhas passado, que sabes perfeitamente o que é autoestima, que já curaste isso em ti, que sabes que gostas de ti. Porque conscientemente eu gosto de mim, eu já conquistei algumas coisas na vida, eu tenho uma vida organizada, eu gosto do que eu faço, eu acho que tenho qualidades boas, também sei reconhecer os meus defeitos. Então,
Ok, sou uma pessoa lúcida, sou uma pessoa. Mas se eu gostasse mesmo de mim, isso não é gostar. Isso é só reconhecer algumas coisas. Ok, palminhas, sabes? Agora, gostar mesmo de mim é aprender a ficar comigo, é aprender a proteger-me, é aprender a. Ok, estou-me a sentir nervosa. E pode ser em qualquer contexto. Pode sim, ir comer uma torrada ou um café e por acaso ficar nervosa e ficar ali comigo um bocadinho. Dizer assim: olha que curioso, estás nervosa. Não tentes agora inventar ou falar ou agradar. Sente um bocadinho. Fica contigo. Então, essa parte também foi uma parte dura de perceber. Deixa-me só ver. Ok. Estava a ver. Eu até achei que isto já nem estava a gravar, que isto não estava a gravar, e ia apanhando um susto. Essa parte foi uma parte muito dura de ver. Ah, e que eu tinha que trabalhar à mão. Eu tive que fazer aquilo tudo à mão. Então vá, agora vamos olhar para o espelho. Agora olha outra vez, agora tenta olhar outra vez, e agora outra vez. Agora já estou a conseguir ver, porque eu não conseguia ver a cara toda, eu só via partes da minha cara. É como se a planta me tivesse a dizer assim: tu já viste que tu nunca te viste realmente? Tu nunca te viste realmente. Por isso é que às vezes tu tens dificuldade até de escolher o que vestir e que não gostas de te ver com nada e que não sabes como é que has de ter o cabelo e como. Porque tu não sabes quem és. Não, em termos estéticos, nunca te olhaste como deve ser. Então é normal que tu estejas como às cegas a tentar. Estão a ver, quando uma pessoa entra numa casa às escuras e tem que estar às apalpadelas. Se eu nunca me vi inteira, eu tenho que estar às apalpadelas. É como se fosse numa loja de roupa, tudo é possível. Ou 80% é possível porque eu não sei bem como é que eu sou e quem é que eu sou. Não é? Mas é estranho, numa loja grande de roupa, 80% ser possível. Então demora imenso tempo na loja e experimento 500 coisas e tento convencer-me que há coisas que me ficam bem quando na verdade não ficam, mas eu tento convencer-me que é possível aquilo ficar-me bem, ou vice-versa, às vezes coisas ficam bem e eu penso que não. Então, a partir do momento em que eu me vejo, eu tenho que aprender a ver-me inteira, quem é que eu sou mesmo, qual é o meu corpo, quais são as cores que eu tenho, quais são as cores que eu gosto, e de repente isso depois vai ser mais fácil e se calhar só 10% da loja é que é possível. Há pessoas que vão a uma loja são muito precisas, elas sabem exatamente o que é que gostam, o que é impossível elas gostarem, são completamente imunes a quem quiser convencê-las de alguma coisa e elas vão diretas àquilo que querem e demoram 10 minutos numa loja. Para mim é uma jornada. E ali eu percebi porquê. Porque nunca me integrei, nunca vi, eu sou esta pessoa. E fazer o luto de todas as outras pessoas que eu não sou. De todas as outras caras que eu não tenho. Eu tenho esta. Eu tenho esta. Agora, tenho 49 anos, tenho esta cara. Há 10 anos tinha aquela cara. Este é o meu cabelo agora. Eu sou esta pessoa. É esta pessoa que eu sou. E consegues amar-te, Marta? Não importa o que é que no passado sentiste por ti, mesmo que não tenhas conseguido amar-te. Agora, vamos agora ao presente. Consegues amar-te com aquilo que tu és e que tu tens? Sem julgamento moral. A planta é como se me estivesse a dizer assim: tu não precisas te amar. Eu não estou a dizer que tu tens que te amar. Eu não estou em julgamento. Isto não é um livro de autodesenvolvimento. Isto é só dizer assim: olha, vê-te ao espelho inteira. Começa a pôr a testa com os olhos, com a boca. Isto és tu. Com isto que tu tens, consegues amar-te? É possível. E aquilo que parece uma resposta muito fácil, sim, é amar-te, porque não é, aquilo tem que vir aos bocadinhos, deixa ver. Espera, eu gosto de mim, gosto do meu corpo,
questões, não é? Eu estou-me a ver, por exemplo, lá, durante a toma, com a minha venda, eu estava a ver-me ao espelho. Consegui integrar a testa com os braços, com tudo. Eu estou-me a ver. Eu gosto desta pessoa? É possível amar esta pessoa? É. E de repente vem uma ternura e um choro por ter percebido o quão me abandonei, o quão violento deve ter sido para mim. Apercebi-me que tinha feito tudo sozinha. Ah, apercebi-me o quão tenho vivido sozinha, sem mim, a fazer a vida, uma coisa atrás da outra, meia bola e força. Não sei se gosto muito de mim, não sei se me sei ver toda inteira, não sei se estou triste, tenho que aguentar, e é assim, só preocupada em curar-me superficialmente. Portanto, sei a teoria, ou seja, se eu estou triste, se é suposto sentir os sentimentos até ao fim para aquilo se curar e para passar, o que é que eu vou fazer? Vou sentir a tristeza no peito, ou então vou escrever sobre a tristeza e de repente aquilo já. Ok, eu estava a fazer tudo certo, faltava-me uma coisa, é com um detalhe subtil, o que é que cá dentro é realmente estar comigo. E que autoestima não é a pessoa ir ao cabeleireiro, não é a pessoa tirar tempo para si, não é nada. A pessoa até pode estar a correr o dia todo se quiser. Se a pessoa estiver consigo mesma, ah, tudo muda. A qualidade muda. Olhem, eu agora vou fazer. Isto é a primeira parte e depois vai ser a segunda parte desta toma, porque já está a ficar um bocadinho longo e agora quero respirar um bocadinho. E vou esperar uns minutos e vou gravar uma segunda parte. Obrigada.